Boa noite a todos, graça e paz. Você que está chegando, está conectando, seja bem-vindo a mais um culto de oração, esse culto online. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo que está acontecendo no nosso país, na nossa nação, e em breve muitas coisas novas do Senhor virão para a nossa vida. Seja bem-vinda, Carol, Diego, Dani, Cadu, cada um que está se conectando. Fico muito feliz, Marcela, Deus te abençoe. É uma alegria poder contar com vocês nesses horários, nos nossos horários de culto, no nosso momento de comunhão. E essa nossa comunhão hoje online. Queria saber se o som está direitinho, estão conseguindo me ouvir bem. Amém. Eu quero aproveitar esse momento para a gente orar, começarmos juntos aqui a buscar o Senhor para o nosso culto, para a ministração da palavra. Fecha seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos essa noite, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos como irmãos, de podermos buscar a Tua presença. Eu peço que essa noite o Senhor possa encher o nosso coração, encher a nossa casa, encher os ambientes aqui, Senhor, que estão conectados com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua graça. A Tua palavra diz que o Evangelho não consiste apenas de palavras, mas de poder. Eu peço que a palavra e o poder do Evangelho alcance os lares, alcance os corações, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, nosso coração, para receber do Senhor tudo o que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, nós pedimos, tira toda distração, toda inquietação, preocupação, que essa noite seja o Senhor a ministrar conosco, de uma forma nova, de uma forma mais intensa. Queremos mais do Senhor, queremos Te conhecer, Te sentir, ser tocado pelo Senhor e entrar mais fundo naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar a oportunidade de te convidar para abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6. Mateus 6, versículo 6 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 6. E hoje nós vamos falar sobre uma vida de oração. Rita, seja muito bem-vinda, amo você, sua família. Mateus 6, versículo 6, diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que vê em secreto. E o seu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, pois o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje eu quero falar sobre uma vida de oração. Não basta só orarmos,
é muito importante desenvolvermos uma vida de oração, uma jornada de oração, ter a oração como um estilo de vida, como uma prática constante da nossa vida e da nossa jornada. Eu lembro de uma frase de Agostinho que ele dizia o seguinte, que Deus nos criou para Ele e o nosso coração não vai encontrar descanso se não repousar nele. Deus nos cria para Ele e por isso a nossa alma fica inquieta enquanto não encontra Deus, enquanto não descansa em Deus. Se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos perceber que um dos principais, ou para mim, o principal chamado de um cristão é viver em Deus, estar na presença de Deus, estar constantemente conectado com Deus. A gente vive essa vida em busca de muitas coisas. Nós buscamos projetos, sonhos, realizações, buscamos muitas conquistas, queremos produzir coisas, queremos ser bem-sucedidos, alcançar pessoas, fazer coisas de relevância, ter um trabalho, ter uma ocupação que nos faça se sentir úteis nessa vida. E a gente olha para a nossa vida e percebe que a gente está sempre querendo produzir, fazer alguma coisa, desenvolver um projeto, desenvolver uma habilidade, alcançar alguém de alguma maneira, tocar as pessoas de alguma forma. E aí a gente vai desenvolvendo meio que intuitivamente ou inconscientemente a ideia de que precisamos fazer coisas para agradar a Deus. A ideia é que se eu fizer certos tipos de coisa, ou se eu tiver certos tipos de atitude, Deus ele vai me amar mais. Deus vai se agradar mais de mim. Deus vai olhar do céu e me olhar com melhores olhos por aquilo que eu faço. E é por esse conceito que a gente está sempre tendo aquela ideia de que está em falta com Deus, que não está fazendo o que deveria, que de repente Deus não está se agradando de nós, ou que o nosso relacionamento com Deus não está muito bom. Porque nós vivemos uma vida e uma sociedade na base do mérito, na base do crédito. Você tem crédito por uma coisa, então você recebe algo de volta. Mas quando a gente olha para a Bíblia e percebe que Deus ele não me ama mais, ou Deus não me olha com melhor favor pelo aquilo que eu faço para Ele. Deus, Ele ama as pessoas por aquilo que elas são e por aquilo que elas se tornam nele. Quando a gente olha Mateus capítulo 3, versículo 17, vai falar sobre o batismo de Jesus. E o que acontece é que naquele momento Jesus vai se batizar para começar o propósito dele. O propósito terreno de ir à cruz, de morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que assim que Jesus sai das águas, uma voz dos céus diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Se a gente olhar, vai perceber que até aquele momento Jesus estava no anonimato. Ele não tinha cumprido nenhum propósito, não tinha aparecido publicamente. Mas Deus olhou para a terra e disse: esse é meu filho, em quem eu me agrado, é o meu filho amado. Deus, ele não vai me amar por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Deus te ama, Deus te quer, não pelo que você faz, não pelas suas mãos, mas pelo seu coração. Mais do que ninguém, Deus sabe quem você é agora e quem você será amanhã. Deus conhece o seu coração, Deus conhece tudo a respeito de você, e Ele te ama por quem você é nesse exato momento, nesse exato segundo da sua vida. A Bíblia nos mostra que uma das coisas que Jesus mais tentou fazer aqui na terra, quando esteve presente fisicamente, foi desenvolver o conceito e a ideia de que Deus deseja se relacionar conosco. A gente vai ver o tempo todo Jesus falando isso para os discípulos, para os apóstolos, ministrando para as pessoas que estavam ao redor, que Deus não é
alguém distante, que Deus não é ausente, que Deus não está muito longe da gente, mas Deus quer se relacionar conosco. Em Cantares há um versículo que diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado me deseja. Deus não apenas me ama, mas não apenas te ama, mas Ele te deseja, Ele te quer, Ele tem vontade de estar com você, de ter comunhão com você e comigo. Levítico capítulo 26, versículo 12 diz assim: eu andarei no meio de vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha que Deus vai dizer: olha, eu vou ficar no meio de vocês, eu não vou abandonar vocês, eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Nós vamos ter um relacionamento pessoal. A Bíblia nos diz que Deus, Ele nos cria para a sua glória, para a sua honra, para o seu esplendor. Tanto é que a Bíblia vai dizer que a humanidade, o ser humano, é o esplendor da glória de Deus, é a obra-prima da criação, é aquilo que Deus fez de mais perfeito, de mais precioso. E talvez você não dê muito valor a você, mas para Deus você é o que há de melhor, é algo mais precioso, mais nobre, é a coroa da criação, o que a Bíblia diz. E é por isso que Deus quer estar conosco em um relacionamento pessoal, particular e íntimo. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: com amor eterno eu te amei e com a minha bondade eu te atraí. Repara que Deus, Ele vem nos atraindo ao longo da nossa vida. Ele chama a nossa atenção, às vezes por música, por pessoas, por pregações, por culto, por um passarinho, uma borboleta que passa e chama a sua atenção. Deus vai chamar a sua atenção, porque Ele deseja ter um relacionamento comigo e com você. Ele vai nos atraindo com seu amor, nos atraindo com a sua bondade, para que eu possa me achegar a Ele, para que você também possa se achegar a Ele. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus vai dizer assim: olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. E o que Jesus está falando: olha, chega perto, pede, porque Ele vai te dar. Bate na porta dEle, porque Ele vai abrir a porta dEle e vai revelar coisas profundas a você. Jeremias capítulo 29 vai dizer assim: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E a palavra todo o coração aqui fala de um coração inteiro. Quando você dedica o seu coração para Deus, quando você o quer, você vai encontrá-lo, você vai se relacionar com Ele, você vai estar bem pertinho dele. Mas uma coisa que dificulta esse nosso relacionamento é a questão do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, desde com a queda, com o pecado de Adão e Eva, o pecado original, o homem se afastou de Deus e aprendeu a desenvolver um medo de Deus, um medo de estar próximo, um medo de estar em comunhão com Deus. Quando a gente olha Gênesis capítulo 3, vai ver que na viração do dia, na parte da tarde, Deus vinha conversar com Adão. E ele mandava uma brisa no jardim do Éden, e Adão sabia: olha, lá vem ele, a gente vai conversar. E assim que Adão e Eva comem do fruto, o texto diz que Deus sopra aquele vento no jardim, e Adão e Eva agora dizem que tem medo porque estavam nus. E o que era a nudez deles? Era o reconhecimento dos erros, das falhas, e eles vão pegar folhas para se esconder de Deus, e Deus fala: olha, onde estão vocês? Cadê vocês? Eles desenvolveram medo de estar com Deus por causa do pecado, por causa do erro. E às vezes a nossa vida, a gente tem falhas, erra e se julga de certas formas e se acha indigno de estar perto de Deus, que não merece ouvir a Deus, que não merece estar perto dele. E o pecado vem para tentar nos afastar e desenvolver um medo de Deus.
Mas foi justamente por causa desse pecado que Jesus veio. Jesus veio para restaurar esse relacionamento. Jesus veio para reconectar a humanidade com Deus, para desfazer aquilo que havia se perdido. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz que Jesus quebrou a barreira da inimizade que havia entre o homem e Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus se tornou a ponte que nos religou, que nos reconectou com Deus. E por isso a gente pode e deve ter um relacionamento com Ele. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer é que Deus tem muitas maneiras de se relacionar conosco. Deus fala com a gente por músicas, Deus fala conosco por sonhos, por sentimentos, por visões, pregações, leituras, pessoas, animais. Deus sempre me chama a atenção com passarinho, com borboleta. Às vezes eu estou andando, uma borboleta vai no meu rosto e eu sei que ele está querendo me chamar a atenção, que ele quer falar comigo, eu sei que ele quer me acordar para alguma coisa, ou com aquela paisagem linda. Às vezes eu olho para a paisagem e falo assim, meu Deus, o Senhor está aqui. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de nos relacionarmos com Deus, que é através da oração. Deus vai fazer de tudo possível, vai usar todas as formas possíveis para falar conosco. Mas eu e você só temos uma oportunidade, ou uma ferramenta, um canal para nos relacionarmos com Deus. E esse canal se chama oração. E esse texto que nós lemos é conhecido como a oração do Pai Nosso. A gente repete essa oração muitas das vezes, mas nessa oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus está aqui trazendo alguns ensinamentos, coisas importantes que eu e você não podemos nos esquecer sobre oração, sobre relacionamento com Deus e aplicar para a nossa vida, para desenvolvermos uma vida de oração. Eu lembro que Agostinho também dizia que orar é ter o encontro da fome do homem com a fome de Deus. E lembra sempre que Deus está à sua espera, está à sua expectativa, está aguardando você. E por isso a gente precisa aprender e entender sobre oração, sobre uma vida de oração. E a primeira lição que a gente aprende aqui nesse versículo, nesse texto que nós lemos, é que oração é intimidade com Deus. Versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Repare aqui o que estava acontecendo é que Jesus estava ensinando seus discípulos a orar. Os discípulos nunca pediram a Jesus para ensinar a fazer milagre, a curar pessoas, a andar sobre as águas, mas eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. E Jesus usa a oração do Pai Nosso para ensinar como alguém deve orar. E a primeira coisa que Jesus vai falar aqui é que para orar você precisa ir para um quarto. Olha que interessante. Por que Jesus vai usar a analogia do quarto? Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Quarto fala para nós de um lugar de intimidade. É sempre no quarto que a gente fica mais à vontade, que a gente vai andar com uma roupa mais à vontade. É no quarto que a gente às vezes leva uma pessoa para conversar, para compartilhar um segredo. É no quarto que o casal tem seus momentos íntimos, ou que uma família às vezes senta e deita na cama junto para conversar. E ali eles estão à vontade, ali eles são eles. Ali eles não estão preocupados com quem vão vê-los, com o que vão pensar do que eles estão fazendo ou com as coisas que estão acontecendo. É um momento íntimo, é um momento particular. E Jesus vai lembrar aqui que oração é uma intimidade com Deus. É um momento único com Deus, é um momento singular com Deus. É um tempo de liberdade com Deus, onde eu posso e devo ser quem eu sou.
eu tenho que estar orando, lembrando que eu não preciso medir palavras com Deus. Eu não preciso me preocupar com o que vão ouvir, o que vão pensar das minhas petições, das minhas falas, porque aquele momento é um momento meu e Deus. É um momento íntimo. Porque é perfeitamente possível eu e você vivemos uma vida, e até mesmo uma vida cristã, sem Deus. Eu posso fazer coisas para Deus sem Deus estar comigo. A gente pode fazer a obra de Deus e se esquecer de Deus no caminho. Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus diz assim, olha, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós operamos milagres, expulsamos muitos demônios, fizemos muitas maravilhas. Mas olha o que Jesus diz, mas eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, pois eu não os conheço. Eu como pastor, eu posso fazer a obra de Deus, mas me esquecer de Deus, me esquecer do relacionamento e fazer não o que Deus quer ou o que Ele fala comigo, mas aquilo que eu quero fazer. E por isso a gente precisa se lembrar que orar é intimidade. Orar é ter um momento a sós com Deus, um momento único com Deus, um momento singular com Ele, aonde o coração dele vai encontrar o seu coração. E é por isso que a gente não pode orar, não pode querer desenvolver um relacionamento com Deus baseado nos protocolos, medindo palavras, medindo coisas que você quer falar, tendo impostação de voz, seguindo roteiros. Jesus vai dizer isso no versículo 7, dizendo, olha, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. E o que ele quis dizer aqui? Que eu não posso falar sempre do mesmo problema para ele, que eu tenho uma coisa que não resolveu, eu estou ansioso com alguma coisa que ainda não passou e eu não posso repetir? Não, não é isso que Jesus está falando. Ele diz, olha, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. E o que era o conceito de pagão aqui para Jesus? Eram pessoas que praticavam idolatria, que viviam outros deuses, e eles faziam seus tipos de reza, onde repetiam a mesma coisa várias e várias e várias vezes. E Jesus está falando, olha, não fica sempre repetindo a mesma coisa. Não tenha protocolos, não tenha rituais. Lembra que orar é intimidade. Você precisa ser você. Você precisa falar o que você sente, o que está no seu coração. É um momento seu e Deus. Ninguém pode intervir. Ninguém pode se meter no seu momento de oração. Ninguém pode dar pitaco no que você quer orar, porque é você e Ele, ninguém mais. Orar é quando a pessoa mais importante do universo para um segundo para te ouvir, para te dar atenção. E aquele momento é único, ele não volta atrás. Você nunca mais vai voltar a um tempo que você perdeu de oração com Deus. Aquele momento Deus veio por você, para estar com você. E por isso a gente não pode, não deve ter protocolos com Deus, não deve medir palavras, ficar preocupado como fazer, como orar, o que falar. E o que é orar biblicamente? Orar é você falar para Deus o que está no seu coração. Orar é você se abrir para Deus. É botar para fora o que você sente, o que você tem vontade de falar. Porque às vezes a gente tem vontade de falar coisas para Deus e não tem coragem de fazer. E aí a nossa cabeça fala uma coisa, mas o nosso coração queria dizer outro. Mas a Bíblia diz que Deus sabe do que você precisa antes mesmo de falar. E por isso você não precisa medir palavras. Você não precisa ficar preocupado se você vai magoar a Deus, que você vai decepcionar a Deus. Pelo contrário, Ele quer te ouvir. Ele quer estar com você. Ele quer ter esse momento de intimidade com você e comigo. Por isso Jesus diz, olha, vai para o seu quarto e fecha a porta. A gente só pode orar se tiver um quarto, um lugar para trancar a porta? Não. A Bíblia vai nos mostrar pessoas orando nos mais diversos lugares. A gente lembra da história de Adão e Eva e vai ver que eles oravam no jardim do Éden. Deus conversava com eles na viração do dia do jardim.
Quando a gente vê Moisés, aonde Moisés teve um encontro com Deus? No deserto, no meio da sarça, enquanto Moisés estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Daniel, ele orava no seu quarto, com a janela aberta, voltado para Jerusalém, porque Daniel estava numa cidade escrava, ele tinha saudade da sua terra, tinha saudade do seu povo, e ele dobrava os joelhos e orava 3 vezes por dia no seu quarto. Mas aonde Jesus orava? A Bíblia diz, em Marcos 1,35, que de madrugada Jesus levantava, quando ainda estava escuro, ia para um lugar retirado e ali ficava orando. Jesus ia para os montes, Jesus ia para as florestas, Jesus ia para os lugares reclusos e orava. Para orar, a gente não precisa de um lugar físico. Se você tiver, é muito bom. Mas a questão da oração não está num lugar, está no propósito. Orar é intimidade com Deus. Orar é ter um momento a sós com Ele, um momento único, singular. E por isso você pode estar tendo essa relação, esse relacionamento com Deus, quando você arruma a casa, quando você vai trabalhar, quando você está dentro do ônibus, fazendo sua caminhada, na academia, seja onde você estiver. Quando você decide orar, você entra num lugar onde só tem você e Deus. Ninguém pode intervir, ninguém pode se envolver naquilo. É um momento seu e Deus, único, singular, íntimo com você e Deus. Oração é intimidade. Orar é abrir seu coração para Deus, é falar o que você sente, é falar o que você precisa, o que você gostaria, mas também é ouvir de volta o coração de Deus. A palavra oração no grego é uma composição de 2 palavras, que significam literalmente uma troca de coração. Quando você ora, você coloca o seu coração em Deus, mas Deus também vai colocar o coração dele no seu. Isso é oração, e por isso Jesus falou, olha, vá para o seu quarto. Lembra que orar é ter intimidade com Deus, é ter particularidades com Deus, é ter o seu momento a sós com Deus. E essa é a primeira lição que Jesus nos ensina aqui nessa oração do Pai Nosso, que orar é ter intimidade com Deus. E é muito importante nós vivermos uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de uma consciência da presença de Deus, que você possa perceber Deus aonde você está, no que você estiver fazendo. Agora, você pode perceber que Ele está aí, dentro de você, no ambiente da sua casa. E Ele sempre vem, mas a gente que não percebe, a gente que não fala com Ele, a gente que se esquece de conectar o nosso coração com o dele. E orar é entrar na intimidade com Deus. A segunda lição que Jesus nos ensina nessa oração do Pai Nosso é que oração também é se conectar com a paternidade de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 9. Diz assim: vocês, porém, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A segunda coisa que Jesus vai nos lembrar aqui é que quando nós oramos, nós nos conectamos com a paternidade de Deus. E a gente precisa lembrar de Deus como um pai. E talvez aqui esteja o nosso maior problema na oração, a nossa maior dificuldade em orar. Porque a ciência já comprovou que o ser humano vai projetar em Deus a imagem do seu próprio pai. E isso afeta diretamente o meu relacionamento com Deus. Porque se eu tive um pai bom, eu vou ter a capacidade de enxergar Deus como alguém bom. Mas quem teve um pai ausente, ruim, que cometia erros, nós vamos inconscientemente projetar essa imagem em Deus e achar que Deus é ausente, que é mau, que é vingativo, que não se preocupa ou que se interessa pela nossa vida. E esse é um bloqueio para a nossa vida de oração, porque é difícil enxergar Deus como um pai.
É difícil, às vezes, para algumas pessoas conseguir entender que alguém pode amá-las sem querer nada em troca. Que alguém pode querer estar com ela sem ela poder fazer nenhum benefício de volta, porque o que de bom eu posso dar para Deus que Ele já não tenha? O que eu posso fazer para Deus que Ele já não tenha, ou que Ele já não saiba, ou que Ele tenha pessoas para fazer melhor do que eu ou do que você? Mas a gente tem essa dificuldade de enxergar Deus como Pai por causa da nossa ferida paterna. Todo pai, toda mãe, ele erra, porque todo ser humano erra. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós falhamos na caminhada, todos nós erramos diariamente, e nossos pais também erram conosco. Mas a Bíblia vai nos lembrar, e Jesus está querendo nos lembrar, que a gente tem um pai, no sentido inteiro da palavra. Um pai que se importa conosco, que se interessa pela nossa vida, e é um pai perfeito. Olha o que o versículo 9 diz: santificado seja o teu nome. Nós temos um pai que é santo, um pai que é puro, um pai que é perfeito, um pai que, diferente do nosso pai, não erra, não falha conosco, não nos decepciona, não esquece de nos visitar na escola, de ir nas nossas atividades, um pai que está sempre ali. E é por isso que quando a gente orar, a gente precisa se lembrar que nós não estamos falando com qualquer pessoa, mas a gente está falando com um pai, com alguém que me ama, com alguém que se importa comigo, com alguém que se interessa pela minha vida, com alguém que está mais interessado no meu sucesso do que eu mesmo, com alguém que está mais interessado com que a minha vida dê certo do que eu mesmo. Porque Ele me criou, Ele me formou, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece minhas fraquezas, minhas forças, Ele conhece os meus medos, Ele conhece tudo de mim. E Ele me quer ver bem, assim como Ele quer ver você bem. E por isso você precisa olhar para Deus como seu Pai. Diferente do seu pai terreno, mas um Pai celestial que sempre cuidou de você, que sempre fez de tudo para a sua vida dar certo. E por isso Jesus vai dizer para os discípulos assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos lembra que para uma vida de oração, a gente precisa se lembrar que tem Pai, que Ele me ama e quer cuidar de mim e de você. Lembra sempre que você tem um Pai que está olhando por você, que está cuidando da sua vida. E quando você orar agora, não olhe para Deus como o Deus que está no céu. Não, o meu Pai. Por isso a Bíblia diz para falarmos como Abba, como paizinho, como alguém que está próximo, acessível, interessado na nossa vida. A terceira lição que Jesus nos ensina aqui é que na oração é o lugar de buscarmos direção de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A terceira coisa que Jesus orienta os seus discípulos a fazerem ou a desenvolverem na sua vida de oração é buscar as direções que Deus tem. Ele diz assim: venha o teu reino. E o que é reino? Reino é um sistema de governo onde tem um rei que comanda as coisas, onde o rei determina as ordens, onde o rei vai tomar as atitudes necessárias. Isso vai falar para a gente que a gente não pode se esquecer que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa história, da história do Brasil, da humanidade. Eu sei que tudo está acontecendo para deixar a gente meio perdido e desorientado com as coisas, mas Deus continua no trono. O trono não está vago, Deus não está desesperado, Deus não está perdido, Ele continua governando. E a gente precisa
buscar essa vontade de Deus. E Deus tem vontades que são coletivas, que têm propósitos coletivos, que é para todo mundo. Mas Deus também tem coisas que são particulares, que é só para mim, que é só para você. Tem direções que Deus quer dar para você para resolver um problema, uma direção para resolver uma história, uma palavra, uma orientação que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir, e a gente só vai conseguir receber isso de Deus na oração. Por isso o texto diz assim, que seja assim na terra como é no céu. Repare que para Deus é um projeto para a nossa vida. E é como se na oração a gente descobrisse esse projeto, para a gente poder trazer esse projeto para a terra, para a nossa vida, para a gente viver isso. E às vezes eu preciso saber de Deus se eu estou me relacionando com a pessoa certa, se é esse lugar de trabalho que eu tenho que estar, se é esse tipo de curso que eu tenho que fazer, se é o lugar que eu tenho que ir, é realmente o lugar que eu devo ir. E é onde a gente vai descobrir essas coisas particulares? Na oração, no relacionamento, buscar a vontade de Deus. Eu lembro da biografia do William Colgate, que dizia que ele nunca fechou um negócio errado. E por que ele não fechava negócios errados? Porque antes de fechar um contrato, ele entrava no quarto e orava. E pedia direções a Deus se era aquilo que ele deveria fazer, se era o lugar que ele deveria ir, se era o negócio que ele deveria fechar. E ele diz na sua biografia assim, houveram momentos que eu tinha oportunidades maravilhosas, que eu tinha certeza que eu ia lucrar muito, mas Deus dizia no meu coração assim, não faça isso. Como também já tiveram coisas que eu disse assim, não vai dar certo, isso não vai funcionar, mas Deus disse para mim, faz. E eu fiz e deu muito certo. E hoje a Colgate é uma multinacional mundial, né? Esse homem prosperou tremendamente porque ele decidiu buscar a vontade de Deus. E às vezes a gente erra muito na vida, porque toma decisões sem orar, toma decisões sem consultar a Deus, sem pedir respostas, e faz sem ouvir, porque a gente tem o ímpeto de, não, eu quero ir, eu vou fazer, eu vou fechar esse negócio, eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou ligar para fulano, mas a gente não espera ouvir de Deus o que Ele tem para nos dizer. A gente quer fazer e quer que Deus abençoe aquilo que eu faço, mas se esquece que Deus já tem um caminho pronto, um caminho abençoado para nós, e nós precisamos aprender a ouvir e a buscar isso. Comece a buscar a Deus para entender o seu momento de vida, para entender o que você deve fazer amanhã, que portas você deve entrar, que pessoas você deve se relacionar, o lugar que você deva ou não estar. Por isso Jesus diz, olha, vocês vão orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus está orientando os discípulos na oração a buscar direções de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Aonde eu devo estar? O que eu preciso fazer agora? Que direções eu preciso? Que respostas eu preciso? E Deus vai falar com você. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar nas circunstâncias, nos sonhos. Deus vai falar a você, e por isso a gente precisa se lembrar que orar é o lugar de buscar direções, caminhos a seguir, e como nós precisamos de caminhos e direções nesse momento. A quarta lição que Jesus nos ensina aqui sobre orar, nessa oração do Pai Nosso, é que oração também é um lugar e um momento de nós buscarmos em Deus as nossas necessidades. Versículo 11 diz assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pão vai falar de alimento, de sustento, das necessidades diárias. Todos os dias a gente precisa comer, a gente sente fome, a gente acorda querendo comer um pão, comer alguma coisa. E Jesus está dizendo, olha, pede para Deus o seu pão diário, aquilo que você precisa hoje. E a gente precisa aprender uma coisa.
Muita gente tem receio, vergonha ou bloqueio de pedir algo a Deus. Mas Jesus está falando, olha, pede o seu pão de cada dia. Não é o pão de amanhã, mas é o que você precisa hoje. E isso pode se aplicar para questões físicas. O que você precisa fisicamente hoje? Uma porta de emprego, uma ligação de alguém, um contrato. O que você precisa? Isso pode ser no âmbito emocional, uma ansiedade, uma insônia, um medo, algo que está na sua vida, um problema de saúde, provisões financeiras. O texto fala o que você precisa hoje. Pede o seu pão de cada dia. O que você precisa hoje talvez não seja o que você vai precisar amanhã. E por isso você pode pedir a Deus. Pode e deve se achegar a Deus. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6, assim, olha, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através da oração, súplica e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Paulo fala, olha, não fica aí preocupado, não fica nervoso, não fica inquieto. Fala para Deus o que você precisa. Fala para Deus o que você necessita agora. Abre o seu coração, pede o seu pão, pede a sua necessidade de hoje para Deus, porque Ele já espera você fazer isso. Jesus te deu autorização, direcionamento para fazer isso. Não tenha medo, porque Ele é seu Pai, lembra disso. E o seu Pai se interessa pela sua vida e pela minha vida. Jesus um dia disse para os discípulos assim, olha, qual pai que se um filho pedir pão, ele vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? E Jesus diz, olha, se vocês que são maus fazem coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus que está nos céus, Ele vai te dar todas as coisas. Se eu, com as minhas falhas e os meus defeitos, tento fazer o melhor para os meus filhos, quanto mais Deus, que pode tudo, tem tudo, não vai fazer por mim, não vai fazer por você. E por isso, não tenha medo de pedir, não tenha medo de falar com Deus. Quebra essa barreira, quebra esse orgulho de pedir e fala, Senhor, eu preciso, eu necessito disso. A minha casa, a minha família, meu futuro, as minhas finanças, nós precisamos disso hoje. Eu preciso de um milagre. Se é algo urgente, abre seu coração para Deus e pede o seu pão diário. Jesus disse, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas uma outra lição que essa oração do Pai Nosso também nos ensina é que orar também é buscar o perdão de Deus. É na oração que a gente aprende a receber perdão e também a liberar perdão. Olha o que o versículo 12 diz. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a gente precisa entender uma coisa. Perdoar não é esquecer, não é passar uma borracha no que aconteceu e nunca mais se lembrar disso, ou você ter amnésia de uma coisa, isso não existe. Mas perdoar é parar de sofrer. A gente carrega muitos sentimentos, muitas coisas no nosso coração. E às vezes a gente tem dificuldade de liberar perdão, porque a gente não quer esquecer, não quer deixar de lembrar do que a pessoa fez. Mas perdoar não é esquecer o que a pessoa fez. É decidir parar de sofrer com aquilo. Porque toda vez que eu me lembro, eu vivencio aquele problema tudo de novo. E as emoções vêm, aquilo me adoece, aumenta a pressão, desenvolve diabetes, gastrite e outros problemas por causa de questões emocionais. Mas quando a gente perdoa, a gente decide parar de sofrer. Há um autor que diz que o perdão ou a falta do perdão é como alguém beber um pouco de veneno todo dia. Somente ela está sendo afetada. Mas quando a gente perdoa, a gente para de sofrer. A gente dá um basta em algumas circunstâncias. Mas esse texto aqui vai falar sobre duas classes de perdão nessa oração do Pai Nosso.
Primeiro é pedir perdão pelas coisas que eu faço. O texto diz assim, olha, perdoa as nossas dívidas. Na oração também é um lugar de eu falar para Deus e pedir perdão para as minhas falhas, para as coisas que eu sei que eu errei, para as coisas que eu sei que eu falhei, que eu tratei mal, que eu destratei, que eu não fiz o que deveria, que eu fui negligente ou que eu fui irresponsável, ou de repente eu fui mal. E às vezes eu preciso falar assim, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, eu me esqueci daquilo, eu não deveria ter tomado aquela atitude ou falado aquilo daquela forma. E na oração a gente precisa se lembrar de se redimir com Deus, de pedir perdão pelas nossas falhas. Mas o texto também diz que é na oração que a gente deve também perdoar o próximo. Porque ele diz assim, olha, perdoa as minhas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A melhor forma e a forma mais exata ou mais clara de conseguir perdoar alguém é através da oração. Às vezes a gente não vai conseguir chegar em uma pessoa e falar, olha, você me fez mal, aquilo que você falou me feriu. Às vezes isso não é possível porque a pessoa está distante, ou de repente porque se você falar, para ela não vai fazer muita diferença e de repente você vai se magoar mais, ou de repente a pessoa já não está mais aqui entre nós. E às vezes a gente precisa liberar isso da nossa vida, nos libertar disso. E como a gente faz isso? A melhor forma é orando, é falando para Deus, Deus, olha, aconteceu essa situação na minha vida. Isso está me ferindo, eu lembro dessa pessoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho sentimentos ruins, eu tenho vontade de fazer coisas que eu não deveria. Mas tira esse sentimento de mim, tira essa lembrança, tira essa dor, tira essa mágoa do meu coração. Eu quero perdoar, eu quero ficar livre disso, eu quero ficar livre desse mal que tem apertado meu coração esse tempo todo. Pode parecer algo muito simples o que eu estou te falando, mas se você praticar, você vai ver como vai ser libertador para a sua alma, como vai tirar pesos do seu coração. E às vezes você precisa fazer isso, isso vai fazer você chorar, relembrar de certas coisas vão te doer, mas você precisa deixar isso embora e pedir, Deus, arranca aqui a dor, a mágoa, a decepção. E uma coisa importante, aprenda também a se perdoar. Porque às vezes você olha para a sua vida e você tem arrependimentos de coisas que você fez, do que você falou, ou de atitudes que você teve, e você precisa se perdoar também. Às vezes você não consegue, mas você precisa falar para Deus, Senhor, eu preciso me perdoar, eu preciso virar a página da minha vida, eu preciso dar um basta na minha vida. Sabe, às vezes a gente ainda fica com dores por pessoas que nós amamos que foram embora. E a gente carrega, olha, por que ela foi embora agora? Por que isso aconteceu agora? Libera o seu coração disso, libera o seu coração dela. Fala, Deus, tira meu coração dessa dor, da saudade, da frustração, da preocupação de eu poder ter feito alguma coisa que eu não fiz. Ou às vezes, mais profundo ainda, eu preciso aprender a perdoar Deus. Porque às vezes eu culpo Deus por algumas coisas na minha vida. Olha, Deus, por que você fez isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que você permitiu isso? Ou por que você levou essa pessoa da minha vida? E a gente acaba tendo um ranço, uma mágoa, e nunca teve coragem de falar isso para Deus. Mas às vezes, Senhor, eu preciso que isso baixe na minha vida. Eu não aceitei o que você fez, eu não achei que era o momento de você levar essa pessoa, eu não achei que você deveria ter feito isso, mas eu não posso mais carregar isso no meu coração. Tira isso de mim. Eu quero ficar livre, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero perdoar a mim mesmo, eu quero perdoar você, Deus, por coisas que eu carreguei no meu coração pensando de você. Isso vai ser libertador para a sua vida, libertador para a sua alma. É na oração que a gente faz isso. Recebe o perdão de Deus, mas também perdoa pessoas.
perdoa lembranças, perdoa coisas que estão agarradas no nosso peito. O lugar para perdoar ou para desabafar é na oração. É com Deus, é falando para quem pode resolver, é falando para quem pode curar o seu coração. O dia que você decidir, e você vai precisar de coragem para isso, entrar na rota do perdão, a sua vida vai mudar, os seus sentimentos, até sua saúde vai mudar, porque perdoar é se libertar de uma prisão onde você é o que está enjaulado. Decida perdoar, e por isso Jesus nos ensinou o caminho do perdão, que é a oração. É a última lição que esse texto nos ensina aqui sobre o perdão, sobre a oração, é que a oração é o lugar e o momento de nós buscarmos livramento. Olha o que vai dizer o versículo 13, encerrando. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aqui está nos ensinando a pedir para Deus nos livrar das tentações. O que é tentação? Tentação são ciladas, são coisas que o inimigo lança para nos fazer cair, são armadilhas. O tempo todo vão acontecer tentações. Pessoas vão falar besteira para você perder a razão, situações, coisas no trânsito, problemas na vida. E por isso o texto fala para nós pedirmos: Deus, me livra do mal, me livra da tentação, me livra do erro, me livra das falhas, me livra do caminho de desviar. Ninguém está isento de cair, ninguém está isento de falhar. A Bíblia diz, olha, aquele que está de pé, vigie para não cair. Todos nós podemos falhar. Por isso a gente precisa pedir: Deus, me guarda, me livra. Olha, estou saindo do trabalho, me leva no caminho em segurança, me traz de volta em segurança. Senhor, abençoa meu dia, me livra do mal, me livra dos acidentes, me livra dos perigos desse dia. Porque a gente sabe que é uma luta contra a nossa vida e a gente precisa da proteção de Deus, da blindagem de Deus para a nossa vida. Pede a Deus para te livrar de tentações, de pessoas, de sentimentos, de lembranças, de desejos, de vícios. Fala: Deus, me livra das tentações, me livra de tudo que me afasta de você, me livra de tudo que impede o meu coração de se conectar com o seu, que haja um liberar da minha vida. Orar é o lugar de receber proteção de Deus. E por isso a gente precisa, como diz a Bíblia, orar sem cessar. Eu quero te convidar a orar comigo e a desenvolver uma vida de oração. Eu quero te fazer um desafio. Eu peguei aqui uma folha e eu queria que você pegasse um papel e escrevesse tudo o que você precisa conversar com Deus, ou seus pedidos de oração. Escreve, porque às vezes a gente começa a orar e fala assim: pastor, eu não consigo orar porque eu me perco, eu não sei o que falar. E aqui você vai ter um roteiro. Escreve: eu preciso falar com Deus sobre o meu filho, eu preciso falar com Deus sobre a minha casa. Coloca num papel o que você precisa falar com Deus. E usa esse papel como seu roteiro de oração. Vai falando para Deus, para você se lembrar de coisas que você quer conversar com Deus e às vezes você esquece. E você vai ver que isso vai ajudar no seu relacionamento, no seu desenvolvimento com Deus. Faz esse desafio. Se desafia hoje, eu vou desafiar você assim que acabar o nosso culto. Pega um papel, escreve coisas que você quer falar com Deus e você tem esquecido. Coisas que você precisa se lembrar, ou pessoas que você precisa orar, situações da sua vida. E desenvolva uma vida de oração. Não apenas ore um pouco, não ore só um segundo, mas tenha uma constância de oração, tenha uma jornada de oração. John Wesley dizia que a oração é o oxigênio da nossa alma e a gente precisa desse oxigênio para viver. Então escreve seus pedidos, escreve seus roteiros de oração, conversa com Deus.
e a sua vida vai mudar. Eu desafio a você a fazer esse propósito e você vai ver, se você começar isso hoje, em 3 meses você vai ver como sua vida vai dar um salto de oração, ou como tanta coisa vai acontecer, ou como tantas respostas virão na sua vida, porque Deus está interessado em cuidar de você. E por isso a gente precisa orar. Eu já estou doido aqui para entrar no meu quartinho de oração, deitar lá no meu tapete e conversar com Deus. Eu quero te convidar a orar comigo. Você pode orar comigo, fecha seus olhos, mas fecha seus olhos e imagina que Deus está de frente de você agora. Imagina que Deus está cara a cara com você. E agora, imaginando que Deus está aí, eu quero te desafiar a falar para Deus o que você gostaria de falar. Isso é oração. Fala para Deus o que está no seu coração, sabendo que Ele está aí. Eu vou orar. E eu quero que você ore também, sabendo que Deus está aí com você. Fecha seus olhos. Imagina que Deus está com você no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver. E conversa com Ele tudo o que você tem vontade de falar, seja em pensamentos ou em palavras. Eu vou orar, eu vou encerrar essa live para deixar você à vontade com Deus agora, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos com você. Obrigado por cada um que está conectado, por aqueles que irão ouvir essa mensagem futuramente. Que nesse momento eles possam encontrar o coração em Ti, possam Te ouvir, possam Te sentir, receber mais do Senhor. Que esse momento, Pai, eles consigam desenvolver essa vida de oração. Que o Senhor possa orientá-los nas suas causas, ajudá-los nas suas necessidades. Que o Senhor possa cuidar das suas vidas. Eu quero entregar suas casas, suas famílias, seus sonhos, seus corações. Que o Senhor possa hoje se revelar de uma forma diferente para cada um. Que o Senhor possa hoje fazer algo diferente na vida de cada um nesse momento de oração, Pai. Eu entrego cada um, entrego o nosso país nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.